Boa tarde a todos. Solicito ao vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa sessão ordinária desta tarde. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, primeira secretaria. Vereador Juliano Abe. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Protásio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Raim. 12 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 12 dos senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 16/2016, comunica a sanção das leis ordinárias 7162, 7163 e 7164/2016 e caminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 368/2016, comunica o recebimento do requerimento 7516, de autoria do vereador Antônio Lino, e encaminha as informações solicitadas. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Rubens Benito Fernandes, o Bibo. Anotada a presença do vereador Rubens Fernandes. À disposição dos senhores vereadores. Senador Álvaro Dias, comunica o recebimento da moção 30/2016, de autoria do vereador Caio Cunha, e informa quantas providências tomadas em relação ao referido trabalho. À disposição dos senhores vereadores. Frente Parlamentar de Preservação da Memória e Patrimônio Ferroviário, deputado federal Márcio Alvini. Ofício 80/2016, informa sobre o procedimento adotado e solicita o apoio da edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Aqui? Aí. Você quer falar primeiro? Não, fala você primeiro. Dá a caneta aí. Secretaria da Segurança Pública, Gabinete do Secretário. Ofício 556, 557 e 5566/2016, comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 18, 17 e 22/2016, informa quantas providências tomadas em relação aos referidos trabalhos. À disposição dos senhores vereadores. Tá bom. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ofício 26/2016, encaminha a resposta à moção 30/2016. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Logística e Transportes, Departamento de Estradas e Rodagens, Superintendência, ofício 390/2016, comunica o recebimento da moção 34/2015 e encaminha informações quanto ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Justificativa ao projeto de lei 99/2016, de autoria do vereador Taubaté Guimarães, que dispõe sobre a alteração de denominação de via pública. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 99/2016, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, que dispõe sobre alteração de denominação de via pública. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Requerimento 96/2016. Egrégio plenário, requer a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário,
seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data 18 de maio de 2016, uma vez que tal ausência se dê em virtude de encontrar-me fora do nosso município tratando de assunto de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 7 de junho de 2016, vereador Odete Souza, PR. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Cláudio Kilmiak, bem como do vereador Caio Cunha. Presença do Cláudio Miak e do Caio Cunha. Anotadas as presenças do vereador Cláudio Miak e do vereador Caio Cunha. Senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento 096/2016, de autoria da vereadora Odete Souza. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 97/2016. Requer a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais, ouvido o colégio do plenário, seja considerado justificado a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 24 de maio, para uma vez que tal ausência se dê em virtude de encontrar-me fora do nosso município tratando de assunto de interesse local. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 8 de junho de 2016, Rubens Benedito Fernandes, PR. Coloco em discussão o requerimento 097/2016, de autoria do vereador Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 98/2016. Colheita do plenário. Aconteceu na cidade de São Vicente, litoral paulista, no último dia 5 de junho, o Campeonato Paulista Elite de Boxe, representando o Mogi das Cruzes, as atletas do Centro de Treinamento de Lutas, CTL Ismel, comandados pelo técnico Jussa Alves e Jackson Durães, conquistaram o primeiro lugar geral feminino por equipes com Elisângela Martinelli Durães, a campeã na categoria até 54 quilos. Sendo assim, requer a mesma obedecer as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, a inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações à equipe Centro de Treinamento e Luta CTL Ismel, e que sejam oficiados, homenageada, os técnicos Celino Alves, o Jussa e Jackson Durães, as atletas Elisângela Martinelli Durães, Daniela Ramos, Bruno Andreotti e o atleta Thiago Silva. A imprensa, o senhor prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli e o secretário municipal de esporte Nilo Guimarães, pelo motivo acima exposto. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 7 de junho de 2016, Marcos Furlan, vereador PDEM. Solicito ao vereador Jean Lopes, primeiro secretário, que anote a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, bem como do vereador Carlos Lukarevski. Anotada a presença do vereador Carlos Lukarevski e do vereador Clodoaldo de Moraes. Coloco em discussão o requerimento 098/2016, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan, do Democratas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o requerimento. Requerimento 99/2016, colheita do plenário. A equipe judô Clube de Mogi das Cruzes participou no dia 30 de maio de 2016 da Copa Caltem Clube Valinhos, competição amistosa que contou com a participação de 50 academias, somando mais de 1.000 atletas inscritos. Representando o nosso município, os atletas da equipe judô Clube de Mogi das Cruzes conquistaram 5 ouros, 6 pratas e 11 bronzes, com os 27 atletas que levou e ficando em terceiro lugar apenas 1 ponto da segunda colocação. Sendo assim, requer a mesa obedecer às formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações à equipe judô Clube de Mogi das Cruzes, que seja oficiais homenageada. O técnico Sansei Yoshio Kimura, a imprensa e o prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli, o secretário de esporte Nilo Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 6 de junho de 2016, Marcos Furlan, vereador DEM. Senhores vereadores, coloco em discussão o requerimento 099/2016, de autoria do vereador Marcos Furlan, do Democratas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 100/2016, colhendo o plenário. Requer a mesa obedecer às formalidades regimentais ouvido do outro plenário, justificativa
de minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 1º de junho do corrente ano, uma vez que tal ausência foi motivada por viagem a Brasília para representar a cidade. A convite do deputado federal Márcio Alvino, o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura, Viária e Mobilidade Urbana, entidade que será de grande importância para diagnosticar os problemas e apresentar propostas de mobilidade nos municípios paulistas. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 8 de junho de 2016, Mauro Luiz Claudinho de Araújo, vereador PMDB. Coloco em discussão o requerimento 100/2016, de autoria deste vereador. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas, indicações de números 359 a 364/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 359 a 364, de autoria dos vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não constam mais papéis ser tratados do expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, solicito ao vereador Marcos Furlan, segundo vice-presidente, que assuma a presidência. Primeiro vereador inscrito para a fala, vereador Mauro Araújo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, à imprensa, aos membros do Parlamento Estudantil que estão presentes aqui à tarde. Estou vendo algumas pessoas da Secretaria Municipal de Educação que também aqui estão. Vereador Protásio, queria chamar até a atenção de Vossa Excelência hoje, porque é um assunto que Vossa Excelência conhece bastante. Queria a tua ajuda. Hoje, conforme eu disse ontem, aqui, eu tive pela manhã visitando o Ecoponto, que se encontra aqui do lado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, vereador Protásio. Essa semana nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente, e eu tive vendo, e lá, graças a Deus, está tudo em ordem. É um local que está bem cuidado, a gente viu os entulhos todos amontoados de forma correta, os pneus cobertos para não juntar água, vereador Protásio. Eu fiquei muito contente de ver um funcionário ali, apesar dele estar ali há pouco tempo, mas a gente está mostrando aí a cobertura. E duas coisas me chamaram a atenção que eu gostaria de comentar, vereador Protásio, nessa tarde. A primeira é o fato que, infelizmente, dos 16 ecopontos prometidos para a cidade de Mogi das Cruzes, somente, na verdade, 2 estão em funcionamento na cidade. Esse aqui eu não conheci, ainda não fui conhecer o de Brás Cubas, que tem lá na Avenida Japão, lá no alto, lá perto do Parque Olímpico. Perto do Parque Olímpico que tem lá, porque a questão lá em Sabaúna, vereador Protásio, nem conta aquilo como ecoponto, aquele na entrada de Sabaúna. Ter a placa lá do ecoponto já é um grande erro. Esse, muito bom. Mas o que me chamou a atenção, vereador Protásio, foi este momento que a gente estava lá fazendo uma visita ao ecoponto, chegou esse senhor, Luizinho, fazendo um carreto para descarregar produtos tirados de material de construção de forma adequada. Me lembrou bastante, vereador Protásio, daquela viagem que a gente fez a São José do Rio Preto, onde a prefeitura lá, vereador Caio, eu acho que esse é o grande debate que eu gostaria de fazer nessa tarde com os vereadores aqui, que a prefeitura deveria incentivar, vereador Protásio, a ter um cadastro desses prestadores de serviço, das pessoas que fazem o descarte de forma correta. Essa pessoa, o que mais nós temos hoje na cidade de Mogi das Cruzes, é terrenos baldios, onde as pessoas estão jogando lixo.
de forma errada, poluindo o meio ambiente, gerando doenças, atentando contra a vigilância sanitária, atentando contra a saúde pública de todos nós. E poder ver uma pessoa com consciência, pegando lá, ensacando todos os entulhos e fazendo o descarte de forma correta, vereador Protásio, me chamou a atenção para que a gente possa incentivar, cobrar da administração municipal, vereador Odete, primeiro, a instalação de novos ecopontos. Eu fico imaginando a área sul lá da cidade de Mogi das Cruzes, se a pessoa tiver que fazer uma reforma lá em Itaiaçupeba, ter que trazer para cá o distrito, porque lá no distrito inteiro, em toda aquela região da cidade, não existe nenhum ponto de descarte. E, vereador Protásio, mais do que isso, disciplinar essa atividade. Eu acho que a gente poderia ter um cadastro, a prefeitura poderia soltar licença, criar um selo verde para as pessoas que façam isso, vereador Caio Cunha, de forma certa. O que a gente vê, e a gente tem denúncias sistematicamente, vereador Protásio, de esses caminhões de entulho que pegam, jogam em qualquer terreno baldio e saem correndo. E eu vi e achei muito legal por parte, fui conversar com esse senhor, ele estava vindo lá do Vila Joia para descartar ali essa reforma. Eu acho que foi importante. Eu queria, Protásio, me lembrei de todo aquele trabalho que a gente realizou. Você permite uma parte, vereador? Claro. Então, a primeira parte é aquilo que Vossa Excelência falou e é real. Em 2010, né, que nós tivemos no interior, tivemos em São Carlos e estivemos em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto já possuía na época, né, 14 ecopontos em 2010, há 6 anos atrás que nós tivemos lá, e trouxemos essa ideia aqui para Mogi das Cruzes. E o que nós vimos lá foi justamente uma hora que nós estávamos lá, e chegaram pessoas e chegou um veículo trazendo material recolhido de certo ponto da cidade, levando lá para o ecoponto, que lá eles faziam a separação. Lá é um pouco bem diferente daqui, um pouco bem não, né? Estou sendo irregular aí, mas bem diferente daqui, porque lá, nos ecopontos, já chega, se você pode levar material de construção, papelão, lata, vidro, tem funcionários de uma cooperativa deles lá dentro dos ecopontos, nós vimos isso, que fazem essa separação e é recolhido no final do dia ou no final da semana, dependendo do material. Quanto a isso que foi visto por Vossa Excelência lá neste ecoponto, é de muita importância para o município, porque essa pessoa aí, embora ele talvez esteja, né, quase certeza esteja cobrando da pessoa onde ele recolheu aquele entulho, mas pelo menos ele não está indo lá no início da estrada da Volta Fria e jogando o lixo lá, ou em outro ponto da cidade, estrada de Sabaúna, fazendo descartes irregulares em lugares que acaba prejudicando o meio ambiente, prejudicando. Então, de fato, deveria ser feito mesmo um cadastro desses pessoais, coletoras de entulho, empresas, sei lá, o particular que desempenha esse serviço, que eles façam isso aí de forma regular. Tenho certeza que teríamos menos locais sendo despejado entulhos ou lixo de forma irregular. Peço uma parte, vereador. Claro, vereador Caio. Vereador Mauro, primeiro, parabéns, né, pela visita. E concordo, né, com a sua indicação. Não sei se Vossa Excelência, né, fez uma indicação, né, um anteprojeto, né, sobre isso. Ainda não, vereador. Senão, eu acho que é pertinente isso, né, para, de fato, né, regular, né, porque, assim, há uma regra sobre a quantidade também que deve ser levada aos ecopontos por esse tipo de caminhãozinho, né, que tem caçamba, né? Então, assim, eu acho, né, muito interessante, muito viável, né, que isso seja, né, bem regulamentado e que tenha um cadastro, né, de fato. Né, lembrando só, né, o vereador, né, Marcos Furlan, ele acabou de me lembrar, né, aqui há pouco, né, que em 2014 nós trouxemos uma emenda do deputado Pena, né, do PV, né, para a construção de 2 novos ecopontos aqui na cidade. Só que por algum motivo o vereador Mauro Araújo talvez não é de grande serventia a emenda de R$300 mil que a gente trouxe aqui para o município, porque até hoje esses ecopontos não foram né, implantados e o valor, né, que não foi feito, o valor não foi empenhado, né, de fato. Mas só para ressaltar e parabéns pela iniciativa, vereador. Bom, vereador Mauro, só uma coisinha mais. Sem contar naquela visita que nós fizemos, eu, Vossa Excelência, o vereador Carlos Evaristo também na época, sem contar
as usinas de reciclagem de reciclagem de material de construção que são entregues nos ecopontos, tanto na cidade de São Carlos, como na cidade de São José do Rio Preto, e é feito material para calçada, para bloquete, tudo. Então aí a gente vê que estamos bem atrasados, né? Eu vou solicitar, vereador Protássio, vereador Odete, desculpa. Vereador, eu só queria fazer o seguinte comentário. Normalmente nas regionais, eles trabalham como se fosse um ecoponto, mas dependendo do material que se chega lá, não é aceito, né? Então, eu estou te falando aquilo que a gente acompanha, aquilo que a gente presencia. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma dificuldade na área rural muito grande, porque é muito longo, é extenso. Existe essa dificuldade. Mas, por outro lado, a nível de material, normalmente é utilizado na estrada, ou na rua, ou no acesso da própria moradia. Porque, normalmente, é terra, isso quando o material é adequado. Telha ou tijolos, coisas assim, da construção civil mesmo. Dependendo do que é utilizado ali mesmo. Então, a nível de material de construção, é muito pouco, vamos dizer assim. Mas, realmente, Vossa Excelência tem razão quando fala em relação ao ecoponto e o serviço que é prestado. Porque, na realidade, se demonstra muito mais do que se tem. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade aí na hora do recebimento, do atendimento. Ainda continua aquela situação dos carros, entre aspas, catatranqueira, né? Que muita coisa que poderia ir para o ecoponto, e a comunicação de que ela vai para a rua para que os caminhões passem a recolher. E nem sempre a gente tem esse atendimento satisfatório, né? Mas ainda continua funcionando dessa maneira. Você sabe, vereadora Odete, eu fico imaginando que às vezes a gente tem a mania no poder público de fazer que nem o cachorro correr atrás do rabo. Que nem a gente toda semana fica pedindo operação tapa-buraco. Faz uma hoje, mês que vem tem que fazer outra. Seria muito mais barato ter um local adequado onde a população pudesse ser educada e levar os seus resíduos sólidos. Mas a gente aqui, é tradição em todas as cidades, a gente só discute certos problemas na hora que eles estão na mídia. Quando a imprensa dá notoriedade, todo mundo quer discutir. Ontem, após a sessão, eu com alguns vereadores, o vereador Caio, o vereador Cláudio Miak, nós ficamos conversando com alguns estudantes que fazem parte do parlamento deste ano. E nós estávamos lembrando, vereador Odete, que somente este ano, a cidade de Mogi das Cruzes vai gastar quase 40 milhões de reais com o destino do lixo. E ninguém discute mais aqui. Ninguém fala mais em aterro sanitário, em lixão. Isso não é assunto. A usina da Sabesp. Eu fui criticado aqui porque eu convoquei o secretário Romildo e todo mundo falou que eu estava com raiva, que eu convoquei o secretário e disse que não acreditava que essa usina ia sair. Os vereadores aqui lembram disso, foi nesse mandato. Eu queria perguntar onde está essa usina. Aonde foi parar a usina da Sabesp? A usina de compostagem, não sei o quê. A usina de resíduos sólidos. Foram até o Japão, fizeram assim. Então, vereador Odete, se põe a sujeira para debaixo do tapete. É a mania que as pessoas têm. E não é assim que a gente vai resolver o problema. Os ecopontos são um bom exemplo de uma coisa que deu certo, que é importante para a cidade. Nós precisamos disseminar isso por toda a cidade. Dar qualidade, criar o selo verde, que nem nós temos os ambulantes na cidade, criar as pessoas que trabalham, incentivar as pessoas a trabalhar de forma correta, vereador Clodoaldo. Criar, pagar o seu imposto. Eu perguntei para esse cidadão que tem esse trabalho dele, senhor, o que o senhor acha da ideia da gente criar um selo verde? Ele falou, vereador, isso seria ótimo, pelo seguinte, porque as pessoas não acreditam que a gente vem trazer aqui no ecoponto. A pessoa às vezes não quer contratar a gente porque acha que a gente vai jogar no terreno baldio lá. Aí tem medo da dengue, do zika vírus, de determinadas coisas. Parabéns, vereador, pelo tema trazido aqui em destaque na sessão dessa tarde. Na verdade, a usina de incineração, por determinação do governo federal, tinha um prazo a ser cumprido.
E a maioria das cidades do Brasil não cumpriram esse prazo. O que ocorreu que acabou sendo prorrogado. Acabou sendo prorrogado o prazo, mas o prazo ainda existe. A usina de incineração que a Sabesp ia instalar em Mogi, era inviável aquele projeto. Tanto é que esse vereador aqui fez toda uma argumentação e apresentou no GAEMA. O GAEMA acatou a argumentação desse vereador, desse humilde vereador, acatou a argumentação que mostrava que era inviável, que continuaria causando danos ao meio ambiente, poluição, né, churume. Então, o GAEMA acatou e soltou uma determinação a nível Brasil para que esse sistema de destinação dos resíduos sólidos, que incineração não era o viável, e que todo o Ministério Público, a nível nacional, ia ser totalmente contra isso. E aí ficou engavetado, e aí está na situação que está. O descarte sendo feito de forma ilícita em todos os municípios. O Salesópolis também, vereador, um vereador da Câmara denunciou, estava sendo feito numa fazenda ali na cidade, o descarte dos lixos da cidade de Salesópolis. Obrigado. Eu estou com o meu tempo encerrado, senhor presidente. Vou encerrar minha fala. Só fazer um comentário, o vereador Caio lembrou bem. Na verdade, foi acho que em 2013 que nós discutimos aqui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Vereador Furlan, eu qualquer dia vou trazer as metas que tinham naquele plano que a gente votou aqui. Nenhuma saiu do lugar. Zero saiu do lugar. A coleta seletiva de lixo na cidade de Mogi das Cruzes é uma vergonha. Não atingiu 1% do potencial deixado. É verdade, não atingiu. Isso é conversa para boi dormir, vereador Antônio Lino. Entendeu? Não atingiu. O Plano Municipal de Resíduos Sólidos é igual ao Plano das Águas. Zero. Antes de chamar o próximo vereador, gostaria de consignar a presença do vereador Juliano Junwab e do vereador Antônio Lino. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Jean Lopes. Bom, o vereador Jean declinou a palavra. Próximo vereador, vereador Cláudio Miaki. Você declinou, agora você vai para o final, vai fazer uma descrição. Você faz aí. Declinou. Já daqui, presidente. Deixa eu falar. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas vereadores, todos que nos assistem. Eu queria, inicialmente, me dirigir ao presidente, vereador Mauro, pela proveitosa conversa que nós tivemos ontem, ao final da sessão, junto aos parlamentares estudantis, os jovens parlamentares, alguns estão aqui, e dentro dessa conversa surgiu o assunto da violência, do sistema informatizado na saúde, das notificações em relação à violência. Então, eu aproveitei a nossa conversa de ontem. Pode passar o próximo, por favor? Passa o próximo, por favor. Fukumaro. Passar o próximo, por favor. Senhor presidente, no último dia 4 de junho foi o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. E na conversa que tivemos, na breve conversa que tivemos ontem com os jovens parlamentares, que amanhã e sexta-feira terão a sessão oficial do Parlamento Estudantil, foi tocado nesse assunto e nós falamos rapidamente das notificações da importância. Então, no dia 4 foi o Dia Mundial da Agressão contra a Agressão Infantil. Pode passar o próximo. E para lembrar, senhor presidente, de uma importante lei municipal que foi aprovada nesta casa, ela é de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da notificação compulsória online de casos suspeitos ou confirmados de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E também que cria
o Comitê Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e Adolescente. Então, como este assunto surgiu ontem, eu achei importante, até citando a recém, 4 de junho foi o Dia Mundial contra a Agressão, de lembrar dessa importante lei aprovada em 2011 e da importância do Sistema Integrado de Saúde que está em funcionamento aqui em nosso município, onde todas as unidades de saúde do município que estão integradas no seu sistema informatizado, qualquer criança ou adolescente cujo atendimento for feito na rede pública municipal, automaticamente essas unidades e seus responsáveis são obrigados a fazer essa notificação à Secretaria Municipal de Saúde. E qual a importância, e esse foi um tema rapidamente debatido ontem, por isso que eu estou aprofundando hoje, e qual a importância da informatização e de um sistema integrado de informações na nossa rede de saúde. Porque é muito comum, onde há violência doméstica, seja com criança, adolescente ou até mesmo contra a mulher, contra o idoso, que para tentar disfarçar o ato de violência, muitas vezes o agressor, até mesmo os pais, ou o pai ou a mãe, para não levar repetidamente na mesma unidade de saúde, em geral, esse agressor leva em diferentes unidades de saúde. Então, um dia leva em Brás Cubas, outro dia leva em Jundiapeba, outro dia leva em outra unidade, para que não fique configurada uma sequência de eventuais acidentes que possam estar ocorrendo, que, na verdade, é uma violência contra qualquer pessoa. Então, eu quis trazer a importância desta lei, porque desde a sua aprovação, em 2011 até 2015, olha a quantidade de notificações realizadas em nossa cidade após a elaboração e aprovação dessa lei. Foram 2.189 notificações de suspeitas, de casos de violência, não apenas contra a criança e adolescente, mas de uma maneira geral. Porque nesta lei municipal também foi criado o Comitê Municipal de Combate à Violência Doméstica, não apenas da criança, violência doméstica. Então, tudo o que ocorre e que for feito um atendimento em qualquer unidade de saúde de nossa cidade, devido à sua informatização, esses dados são coletados imediatamente e, caso haja algum tipo de verificação importante, a própria Secretaria de Saúde, através deste comitê, tem todo um trabalho a ser realizado na sua investigação. Além disso, é claro que essas informações são cruzadas com as informações realizadas nas delegacias de polícia. Mas esta lei que existe em Mogi, ela realmente auxilia o nosso município a combater a questão da violência. E podem verificar, somente em 2015, a quantidade de notificações que foram oficialmente comunicadas através das unidades de saúde do nosso município. Então, agressões, aí é um quadro onde temos agressões pelo pai, pelo padrasto, por conhecidos, por irmãos, enfim, tem uma série de informações importantes quando se trata da questão da violência doméstica. Então, pode passar o próximo? Olha apenas da questão de notificação de violência sexual em 2015. Dos 111 casos, metade foram notificações de suspeitas de violência contra crianças até 11 anos de idade. Então, são dados importantes, dados que devem ser aprofundados, esses dados devem ser cruzados com as informações obtidas nas delegacias de polícia, para que nada passe em branco aqui em nosso município, no que diz respeito
à violência doméstica e principalmente em relação às nossas crianças. Então, 111 casos somente no ano de 2015. Então, desde essa aprovação, 396 casos notificados. Eu quis chamar a atenção, senhor presidente, porque de uma conversa informal, né, junto aos nossos jovens, surgiu o assunto, esse assunto provavelmente será tema de debate também amanhã e depois de amanhã, e eu quis trazer até informando que no último dia 4 foi um dia em que nós temos que chamar a atenção neste assunto que não está em atenção apenas em nosso município, mas em todo o Brasil, devido aos últimos acontecimentos. E parabenizar pela oportunidade que foi dada aos jovens de, mesmo que informalmente, debater assuntos importantes como o meio ambiente, como Vossa Excelência falou agora há pouco, e a questão da violência aqui em nosso município. Vereador Cláudio, me permita, eu acho que Vossa Excelência hoje fez uma explanação muito interessante. Eu não vou falar brilhante, porque o tema é tão espinhoso, mas, vereador Cláudio, a gente, às vezes, vou repetir o que eu falei com o meio ambiente. Quando a coisa está na mídia, todo mundo quer falar desse assunto. O trabalho que os estudantes fizeram foi antes até do caso de violência lá no Rio de Janeiro, que chamou a atenção da mídia para essa questão. E esses são os dados de quem já vem trabalhando no dia a dia, do trabalho da Secretaria, da aprovação dessa lei, do encaminhamento. Números que realmente me assustam, vereador Cláudio. Quase 2.100 notificações em apenas 4 anos, dá uma média de mais de 100 notificações, quase 100 notificações por mês. É um número, realmente, um número assustador só de violência sexual, 111 no ano de 2015, são números que nos assustam. E mostram que os jovens estão antenados com os problemas. Eles vêm sofrendo esse problema. A partir do momento que o jovem coloca que ele quer uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente, o jovem que quer o sistema de saúde unificado, é porque ele está sofrendo essa violência. É uma forma dele externar, que é o grande objetivo do parlamento, é dar voz aos estudantes e mostrar o que está sendo feito. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência realizou. Exatamente, eu quis trazer porque um dos assuntos foi exatamente a possibilidade de integração das informações e eu trouxe um caso prático da importância do que a proposta desse jovem vem colocar no Parlamento Estudantil. E parabenizar pela ideia que ele teve e a importância prática da aplicação desta ideia que ele teve. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Caio César Machado da Cunha, do Partido Verde. Vereador Mauro, depois de um anúncio candidato a vice-prefeito. Você vê como é que as coisas andam em caminho por esses jornais? Estou ficando até empolgado, viu? Não esquece que Vossa Excelência tem um acordo comigo antes. Eu estou sabendo, mas tudo bem. Bom. Está ao vivo? Está ao vivo? Então tá bom. Deixa eu falar sério agora então. Há uns meses atrás eu vim aqui nessa casa, né, e citei uma outra iniciativa que é referência no Brasil, também na área de inovação e tecnologia, que fica logo aqui pertinho, em Minas Gerais, né? Lá em Belo Horizonte, que chama São Pedro Valley, né? Então, amanhã eu estarei indo para lá, né, conhecer essa comunidade de startups, entender, né, o ecossistema, porque graças a Deus, né, depois de alguns anos, eu tenho visto alguns empreendedores, eu tenho visto a disposição, né, de alguns empreendedores jovens aqui da cidade em estarem dispostos a investir. Então, assim, né, qual que vai ser a nossa pauta lá? A gente tem uma agenda apertadíssima lá, onde a gente vai fazer um levantamento, doutor Paulo, sobre as iniciativas e como desenvolver, né, um ecossistema, ou seja, né, um ambiente onde que estimule e impulsione iniciativas
de inovação e empreendedorismo lá em BH e agora aqui na nossa cidade também. Era só isso, vereador Mauro Araújo. Eu só queria ratificar. Eu convidei o vereador Mauro Araújo, mas está com uma agenda também apertadíssima, né, como presidente dessa casa e outros afazeres também, né, como vereador e como presidente do PMDB, não pôde me dar o privilégio da sua presença. Mas, vereador Caio, eu quero só ratificar o compromisso dessa presidência, dessa mesa diretora, com o empreendedorismo na nossa cidade. Vossa Excelência tem feito um trabalho importantíssimo, entendeu? Todas as vezes que Vossa Excelência tem buscado subsídios, em bons exemplos, Brasil afora a respeito, tentando trazer para que a gente possa fomentar políticas públicas sérias para o desenvolvimento da nossa cidade. Sempre que essa presidência tiver a oportunidade de incentivar isso, eu acho que é um trabalho sério que merece ser incentivado e Vossa Excelência está de parabéns por estar realizando esse trabalho. Obrigado. Aproveitando que eu tenho tempo ainda e que eu lembrei um assunto, bom, eu tenho certeza que não faltará, né, oportunidades para a gente caminhar junto em torno desse tema. Mas também eu gostaria, né, de lembrar, né, houve um chamamento público para a gestão da incubadora tecnológica. Meu Deus do céu, vereador Hermes, lembra? Quantas vezes a gente já falou desse assunto? Em dezembro de 2013, acabou o contrato lá do Cietec, e a incubadora aqui de Mogi, que tem um grande potencial, inclusive o vereador Antônio Lino acabou de me contar uma iniciativa que nasceu aqui na incubadora e hoje está valendo mais de 15 milhões de dólares por conta que houve um aporte, houve um reconhecimento por alguns americanos. Então, ou seja, nós mogianos, quando bem direcionados, quando bem estimulados, é possível sim gerar recurso, é possível sim gerar emprego por conta dessas iniciativas inovadoras e empreendedoras aqui na cidade, né? Mas lembrar, vereador Emerson Hong, que houve um chamamento, né? E agora eu fico pensando, nós também estamos chegando em um final, vai no meio do final do mandato, né, o último ano, né, de um mandato, tanto aqui no Legislativo quanto, né, no Executivo, porque não é possível, né, ter reeleição, mas já se fazem 3 anos, vereador Emerson Ronck. Vereador Udete? Vereador Udete, não tem. Já fazem 3 anos que nós estamos batendo em cima de uma empresa, de uma entidade que administre a incubadora, que trabalhe com a gestão da incubadora, né, tecnológica. E até agora, nada. Até agora, nada. E há interessados nisso. Vereador Antônio Lino, por gentileza. Vereador Caio, muito obrigado pela parte. Esse é um tema que me fascina muito. É um tema que nos deixa muito próximo de trabalhar com algo que é palpável. Não é sonho, não é nada disso. Nós estivemos junto lá em Recife, deu para a gente perceber que esse trabalho feito por essas entidades, por essas comunidades, tem dado resultado. A questão de Mogi das Cruzes, que você necessitava aí, é um projeto que nasceu na incubadora de Mogi das Cruzes. Que, infelizmente, nós não temos uma aceleradora, só temos a incubadora. E esse menino lá, o Rodrigo, conseguiu, através do trabalho que ele fez com o Exército Brasileiro, fabricando os drones, os aviãozinhos, né, que é chamados aviões, para fazer vistoria em locais mais distantes, e tem uma autonomia muito boa. E com isso ele conseguiu ir para os Estados Unidos, levar o seu projeto. Foi comprado por um grupo americano, que da quinta-feira para o sábado, a empresa dele saiu praticamente de 300, 400 mil reais para 15 milhões na Bolsa de Valor. Então, isso nos deixa muito felizes. E hoje, conversando com o senhor Luiz Francisco, ele me dizia que ele já estava buscando uma oportunidade de
de alugar um galpão maior, de uns 2.000 metros, para começar a fazer produção já em escala maior para atender a demanda dos Estados Unidos. E um detalhe, eles vão concorrer com a maior tecnologia do mundo, que são a tecnologia de Israel. Então, isso nos chamou atenção para que aquilo que é feito com carinho, com foco voltado para o setor, funciona. Então, eu acho que era uma coisa que a gente devia conversar com o pessoal da Ciesp, Fiesp, com esse pessoal também, para que a gente possa fazer um trabalho maior junto com esse grupo de pessoas e trazer uma entidade para incorporar esse setor, para que a gente possa fazer no futuro várias empresas, ou trazer nesse espaço aqui vários anúncios de outras empresas que estão aí no dia a dia crescendo e trazendo diferença de tecnologia para a nossa região. Obrigado, vereador Antônio Lino. O vereador Antônio Lino é um dos grandes entusiastas, um dos grandes incentivadores de tecnologia aqui também na nossa região. Nós tivemos, lá no Recife, ano passado, tivemos muito aprendizado junto lá. Foi uma experiência muito interessante. Vereador Emerson, eu permito a parte. Eu fui no programa da Marilei, semana passada, e ela falou assim, Caio, você está gaguejando menos, mas você está fazendo careta demais. Então, assim, eu estou tentando não fazer tanta careta e nem gaguejar tanto, espero que o senhor não estrague mais, ou então que haja uma competição entre nós aqui. Você sabe que, assim, sempre depois de um gago vem outro gago. Tá vendo? Esse é o problema. O que acontece, vereador? Assim, é lastimável realmente, e está Mogi das Cruzes, com o porte que nós temos aqui, com 2 universidades, era de fato para sermos assim, um parque tecnológico exemplar. Tivemos eu e a vereadora Odete, no passado próximo, em São José. Né? E isso está numa visita técnica lá no Parque Tecnológico. E aquilo é uma fazenda, aquilo é uma maravilha. E assim, a gente fica muito triste, entristecido mesmo, que isso traz para a cidade um grande desenvolvimento. Desenvolve a cidade em termos tecnológicos. Está aí, e está visto o caso do droner, né? Dos aviãozinhos que foram implantados aqui na cidade. Então a gente fica muito triste com isso aí, realmente, entendeu? Na época, foi tentar assim, uma conversa, onde o vereador também veio em seguida também, onde nós tínhamos assim na Secretaria de Desenvolvimento, está o secretário que era do nosso partido também na época, mas em cima de muitas dificuldades, não sei o que foi, ficou complicado, mas quem perde na cidade, quem perde na verdade é a cidade. Isso é o munícipe que deixa de ter dentro do seu município um parque tecnológico de ponta, realmente. Era essa a minha fala e parabéns pelo tema abordado, vereador. Bom, para concluir, até porque eu mereço um pouco mais de tempo, a vereadora, né, Odete, ela chegou agora aqui, eu estava compartilhando, que é possível, né, vereador Emerson? É possível e é preciso. Houve uma iniciativa em 2008, se eu não me engano, do prefeito, né, Jundiaí, em implantar essa incubadora tecnológica. E foi visto com muitos bons olhos. Só que, infelizmente, isso não se deu continuidade, né, como o próprio vereador Emerson disse, o antigo secretário deixou a incubadora às favas. O novo secretário está tentando arduamente recuperar isso, mas com muito esforço. Mas até hoje, lembrando, até hoje não há nenhuma entidade que esteja administrando, gerenciando a incubadora tecnológica. Eis que fica essa pergunta. Até quando, vereador Mauro Araújo? Obrigado. Obrigado, vereador Caio. Com a palavra, então, o vereador Eduígues Ferreira Martins, do PT. Vossa Excelência tem 10 minutos, vereador Eduígues, mais os acréscimos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela deferência com relação à oportunidade de estar falando um pouquinho a mais.
porque de fato 10 minutos é pouco para abordar certos temas tão complexos sobre a nossa cidade. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os estudantes do Parlamento Estudantil, a população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu vou falar de um tema que é de responsabilidade do município também, que o Estado tem responsabilidade, que a União tem responsabilidade. Por isso, nós devemos abordar todos os temas que afligem a nossa cidade. A população de rua, ela tem crescido no Brasil em função de vários fatores, mas cada vez que a economia ela entra em crise, cada vez que ela regride, cada vez que o desemprego aumenta, a população de rua aumenta. É comum verificarmos nas praças, nas ruas de nossa cidade, de várias cidades do Brasil, famílias inteiras morando debaixo de marquises, e é natural que as pessoas, muitas vezes, evitem certos lugares, achando que aquelas pessoas poderão fazer algum mal. Mas existem, inclusive, pesquisas que são cidadãos que perderam seus empregos, que por algum motivo na sua vida pessoal entrou em crise, seja pela vida matrimonial, problema familiar, e foi parar na rua. A rua não é lugar para ninguém morar. E existem programas de assistência social regido por leis federais, como o Conselho Nacional de Assistência Social, que disciplina lugares para acolher essas pessoas, para dar assistência médica, psicológica, com recursos públicos, recursos do município, recursos federais, recursos do governo do estado. E um desses lugares chama-se Centro Pop. E que a normativa do Conselho Nacional de Assistência Social fala que para essas pessoas que muitas vezes a sociedade evita, vereador Lina, vê um grupo de pessoas em situação de rua, corta caminho, dá a volta na outra rua, vira a cara, eles são até considerados invisíveis. Mas essas pessoas em situação de rua é fruto da sociedade e ela é responsabilidade de todos nós. Alguns vítimas do vício do álcool e da droga, e que é responsabilidade do Estado combater o álcool e a droga, evitar que as pessoas embreiem por esse caminho. É responsabilidade do Estado também prover a moradia e gerar empregos. Então, as pessoas em situação de rua, ela é fruto de um problema social, portanto, ela é fruto da sociedade. E existem normas governamentais de assistência a essas pessoas. Mogi das Cruzes tem um centro de assistência a essas pessoas. Chama-se Centro Pop, que hoje está no Mogilar. A normativa nacional do Conselho Nacional de Assistência Social diz que esses centros têm que estar próximo dos centros da cidade. Porque essa população de rua normalmente não vive na periferia. Normalmente não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E para terem acesso a esses serviços sociais básicos, atendimento psicológico, tirar documentos, ter acolhimento, esses centros de assistência têm que estar na área central. O que a nossa prefeitura está fazendo? Está tirando do Mogilar e jogando lá para a Vila São Francisco. Vila São Francisco é do lado do rio Tietê, para quem não conhece, atrás da Vila Industrial, para quem não conhece, é uma área fabril, onde tem fábricas, não é um local adequado para acolher
e receber e recepcionar essas pessoas que sofrem na rua. Então, eu estou aqui nessa tribuna, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para dizer que a nossa prefeitura, mais uma vez, não tem a devida sensibilidade com os setores de nossa cidade, setores sociais de nossa cidade. Entre eles, os moradores de rua. A rua não é lugar para morar. O termo certo é as pessoas em situação de rua. Como é que essas pessoas em situação de rua hoje vão deslocar para Brás Cubas, atravessar a linha férrea e ir em direção ao Rio Tietê, lá na Vila São Francisco, para ter assistência social? Se a casa da criança que lá estava foi considerada irregular, por estar num local que não era apropriado, teve que vir aqui para Gaspar Coqueiro, e agora tira o Centro Pop daqui e joga para o outro lado da cidade. Chama o Furlan ali para mim. Quer dizer, é um tema, eu sei que é um tema árduo, é um tema que nem todo mundo gosta de debater, é um tema que muitas vezes setores da sociedade têm repugnância, quer ficar longe, não quer discutir, mas esse vereador insiste, vereador Mauro Araújo, que as pessoas em situação de rua, ela é fruto de um problema social e cabe ao Estado que eu digo, ao poder público, ao município, ao governo do Estado, ao governo federal, estender a mão a essas pessoas. Não agir com essa falta de sensibilidade. Estou aqui da tribuna para denunciar mais essa falta de sensibilidade social do governo municipal. Falta de sensibilidade social. Ao jogar o Centro Pop, que é um centro para recepcionar pessoas em situação de rua, para a periferia da cidade, numa área fabril, é colocar mais um peso nos ombros de quem já sofre na situação de rua. Pois não, Vossa Excelência. Permite uma parte, vereador. Vereador, mas eu só não consegui entender o local que, não sei se Vossa Excelência tem o endereço aí, é onde era a Casa da Criança? Casa da Criança. No mesmo espaço? Não, esse local está sendo preparado, é nesse mesmo local que era a Casa para da o Centro Pop. Centro Pop que se destina a dar assistência às pessoas em situação de rua. Não, o endereço que está sendo levado agora é o mesmo endereço que era... Em frente ao Parque Leão Pfeffer. Ah, em frente ao Parque Leão Pfeffer. Vila São Francisco. Concordo com você. Não, eu achei que era lá onde era a Casa da Criança, porque está lá... Antiga Casa da Criança. Antiga Casa da Criança. Exatamente. Ah, não, só para entender, mas Vossa Excelência tem toda a razão. E o local fica de frente com uma via rápida, muito perigoso. O local não é apropriado, realmente Vossa Excelência tem razão, tem toda a razão. Eu vou levantar essa discussão com a administração também. Eu também não comungo com essa ideia. Se a legislação o destina que seja na área central, nós tínhamos que arrumar um espaço na área central, se nós não temos um imóvel, alugar o imóvel para fazer, como tem hoje o aluguel lá do Mogilar. Como no Mogilar? Mogilar é alugado. Eu acho que nós temos que dar essa assistência. E Vossa Excelência disse muito bem, o poder público, o Estado, ele tem que assumir essa situação. Porque hoje, algumas pessoas dessas que estão nesses locais, perderam a família, não agora, perderam a família no passado. Aí alguém diz, mas ele não é de Mogi das Cruzes. Não interessa. Ele está hoje na cidade de Mogi das Cruzes. Nós temos que dar atenção, dar o atendimento, para que as outras pessoas que vivem na sociedade, que pagam os impostos, tenha a tranquilidade de transitar pelas vias e tenha essas pessoas tratadas. Porque não é dessa forma, deixar abandonada pelas vias, não. Nós temos que levar para o local e dar o devido tratamento. Eu acho que nesse ponto, Vossa Excelência hoje, vou concordar com Vossa Excelência, tem toda a razão e eu vou tentar discutir esse assunto com a administração e levar essa posição ao senhor prefeito. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Antônio Lino, pela sensibilidade de Vossa Excelência, porque, como eu disse, senhor presidente, isso é um tema espinhoso. A maioria das pessoas, como eu disse, evita abordar um tema dessa natureza. Mas eu volto a dizer, o nosso papel no parlamento, vereador Emerson Hong, é discutir todos os assuntos que afligem a nossa sociedade. O vereador Cláudio Miac agora abordou criança e adolescente. Tem famílias inteiras com crianças, inclusive,
nessa situação de rua. Existem normativas do Conselho Nacional de Assistência Social para casa para acolher criança. Ela tem que ter a aparência de uma casa, de uma família. Ela tem que estar num bairro que tem famílias. Ela tem que ter um quarto próprio para as crianças. A mesma coisa se trata com relação a pessoa em situação de rua. A mesma coisa se trata com relação ao idoso. E assim vai. Então, essa falta de sensibilidade com as questões sociais de nossa cidade deixa esse vereador indignado. Me traz à tribuna para fazer essa denúncia. E volta aqui a chamar a atenção da sociedade que tenha paciência e compreensão com essa população que vive hoje nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Duígues, eu gostaria até de salientar a sua fala ao excessivo número de pessoas nas ruas, moradores de rua nas ruas da nossa cidade. Acho que, principalmente no centro da cidade, isso vem consonante à sua fala. Nós temos vários pontos, né, próximo ao Correio, próximo à antiga Caixa Econômica Estadual, aqui no Largo Bom Jesus. É visto a olhos nus os moradores de rua nesse frio, nesse inverno rigoroso ainda mais, em nossa cidade, ao relento, faltando, acho que um olhar específico, um olhar muito cuidadoso do poder público da nossa cidade. Então, eu também vejo que seu apelo aqui é um apelo importante, é um apelo pontual, momentâneo, que a gente tem que lutar juntos para conseguir melhores condições para os moradores de rua. Quero agradecer também a Vossa Excelência pela sensibilidade e, de fato, o Centro Pop tem essa missão de acolher, orientar, mas aonde está sendo construído não vai cumprir o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, imprensa, população que compõe a sessão dessa tarde pela TV Câmara e pela web. Senhor presidente, o vereador Taubaté tem um comunicado a fazer. Eu dou a palavra ao vereador. Muito obrigado, vereador Clodoaldo. Um segundinho só para lembrar os colegas vereadores que amanhã, às 10 horas, a Comissão Especial de Vereadores, que estuda a emblemática situação que se encontram os cemitérios municipais, vai se reunir às 10 horas e estará presente, a nosso convite, o secretário Chavedar, que irá expor as dificuldades para a implantação do cemitério da nossa cidade. Convém aqui reiterar o alerta de que a situação dos nossos cemitérios não é das melhores. É por isso que, mais do que nunca, temos a responsabilidade de apresentar à população mogiana a situação em que se encontra e também as providências que, fatalmente, o futuro prefeito de nossa cidade deverá tomar e terá que tomar. Obrigado, vereador Clodoaldo. Fique à vontade, vereador Taubaté. Então, senhor presidente, que logo há algum tempo atrás, o presidente que me antecedeu na fala, Mauro Araújo, trouxe algumas imagens do ecoponto lá do Jardim Armênia, né? E eu, algum tempo atrás, também fiz uma visita no ecoponto ali do Parque Olímpico, a pedido de uns moradores, e eu pedi que o pessoal da mídia aqui pudesse colocar para os vereadores estarem vendo algumas imagens, né? Estive lá, senhor, lá. Estive lá, senhor presidente. Hã? Vai limpar depois. Estava assim essas imagens, senhor presidente? Nós estávamos nesse ecoponto vendo ali a situação, senhor presidente, de realmente pneu, uma montanha de pneu, né? Tendo aí a preocupação dos munícipes, vereador Mauro Araújo, que poderia ter, olha ali, a quantidade de tudo, não tinha nem condições dos carros se manobrar dentro do ecoponto, sujeito a dengue ali, focos de dengue, né? Nós tivemos presente ali, pode passando as imagens, né? E essas aí já são algumas fotos já da semana seguinte, após nossa visita,
que ocorreu a limpeza, né? Começou a ocorrer a limpeza, porque a gente vem atender uma solicitação ali dos moradores e podemos ver ali já alguns containers já limpos, né? Ali no Parque Olímpico. Mas o que me chama a atenção, vereadores, é que o ecoponto do Parque Olímpico, ao me dirigir ali, vereador presidente Furlan, nós deparamos olha lá, aqui é a portaria do ecoponto. Situação que se encontra é a portaria do ecoponto. Não sei se dá para voltar. Tem mais uma foto antes? Tem aí, ó, a portaria, essa é a portaria de entrada, amarrada com arames, totalmente quebrado, né? Não sei se tem a foto aí do banheiro. Um pouquinho para frente, um pouquinho mais para frente, eu vou para trás no meio. Esse aí é o banheiro, é que está tombado a foto. Esse aí não tem o vaso sanitário, não tem pia para lavar a mão. O funcionário que utiliza ali pediu, pelo amor de Deus, para não ser identificado. Garantia a ele que não seria preservada a identidade dele. Mas a própria população mostrou, não tem vaso sanitário, não tem o lavatório, não tem a portaria. Pode andar mais para frente, Rodrigo, né? Rodrigo? A portaria ali amarrada com arames, né? E pode ir seguindo. Aí, ó, essa é a portaria totalmente quebrada, os vidros. Dizem que à noite é utilizado ali para pessoal consumir drogas, né? Pessoas invadem o local. E a gente fez uma solicitação, senhor presidente, para que tome as medidas cabíveis necessárias ali, porque o que acontece? O pessoal que utiliza, os funcionários daquele local, vereador Mauro Araújo, tem que pedir licença para os vizinhos do outro lado da rua para poder utilizar. Não, isso aí já está, pode pular, isso aí você não tem nada a ver. Venha mais essa foto, pode pular. Venha mais essa foto aí. Pode pular. Aí está certo. Então, senhor presidente, nós tivemos local, fizemos uma solicitação à Secretaria do Meio Ambiente, né, para poder tomar as providências, e o local melhorou bastante, mas ainda não foi reparado esse dano ali, essa problemática ali da portaria quebrada, não tem os vasos sanitários ainda para ser utilizado, não só para os funcionários, mas aqueles que utilizam para fazer o descarte ali, trazer o entulho, a sua sujeira ali, as coisas que tem no seu quintal, não pode utilizar o espaço ali, a água no pneu, né? Um grande foco de dengue, nós estamos num momento aí de combate ao dengue, né? Então, isso aí realmente são focos de dengue naquele lugar, pneus, tudo cheio de água, né? Abandonados ali, ao céu aberto, né? Ali, ó, as imagens por si só já falam, né? Então nós pedimos providências, presidente, mas até agora ali o local, primeiramente a portaria, o banheiro, não foi feito nenhum reparo ainda, né? E mais o que mais causa estranheza, vereador Mauro Araújo, que existe o ecoponto ali, se é que pode chamar de ecoponto, mas a população prefere ainda jogar nas ruas ao lado do ecoponto. O vereador Clodoaldo, permite uma parte? Vereador Clodoaldo. Vereador Clodoaldo, o que a população, vereador Clodoaldo, claro que ela vai jogar na rua. Porque entre jogar nesse local desse jeito e jogar na rua, é a mesma coisa, não tem diferença. A partir do momento, infelizmente, vereador Clodoaldo, eu fico chateado porque hoje nós mostramos o bom exemplo aqui no ecoponto, aqui do lado da Secretaria de Serviços Urbanos. Lá estava tudo muito organizado. Este, infelizmente, está parecendo um lixão a céu aberto. É lamentável que isso esteja ocorrendo na nossa cidade. Parte, vereador. Eu terminar, vereador. A gente lamenta que isso, esse dinheiro, o dinheiro até que o vereador Caio, o vereador Furlan conseguiram na emenda do deputado Pena, poderia ter sido modernizado esse local. O distrito de Jundiapeba está necessitado urgentemente de ter um ecoponto, não tem nenhum. Eu acho que nós temos que investir em aparelhamento desses locais. A partir do momento, vereador Clodoaldo, hoje, quando o local é bem adequado, o local é sério, correto, oferece segurança para a população vai atrás. Porque a população, quando chega num lugar desse e vê uma situação dessa, ela não volta. Verdade. É que nem quando o vereador Odete deu o exemplo aqui
chega lá, às vezes nas regionais, que nem lá, Sabaúna, tem lá uma plaquinha, ecoponto. O cara chega lá para descarregar uma coisa e o cara não aceita, não tem nem local para onde deixar, porque não tem espaço, é local onde eles guardam a máquina, entendeu? A população não vai voltar nesse local. Verdade. Então, o ecoponto é uma grande ideia, é uma ideia positiva, é uma ideia que precisa ser incentivada. Esse não é o bom exemplo. Verdade. Esse é o exemplo que a gente tem que repudiar, a gente tem que cobrar da administração municipal, que ele seja revitalizado, que seja feito o investimento necessário nesse local. Vereador Clodoaldo. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Só um minutinho, vereador Duis. Na verdade, nós já oficializamos isso, estamos esperando o prazo estipulado pela prefeitura para resposta, mas... O oficial tem 2. Pois não, vereador Duis, queria falar? Obrigado, vereador Clodoaldo. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho. E, vereador Mauro Araújo, fala da estranheza. Vossa Excelência falou ontem que ia visitar um ecoponto, teve um problema, foi obstruída a visita de Vossa Excelência. Chegou lá hoje, o ecoponto estava bonitinho. Não, eu fui na segunda-feira. Agora, o ecoponto, o outro ecoponto eu não posso chamar de ecoponto, chamar de um lixão. Aquilo é um lixão. Então, e se tem 2 na cidade, como Vossa Excelência diz, 50% então não é ecoponto. Como eu disse, é um lixão. Inclusive, vereador Clodoaldo, eu sugiro a Vossa Excelência comunicar à vigilância sanitária que um risco de dengue, de chikungunya e de outras doenças, vereador Chico, cadê Vossa Excelência que é da saúde? Com aqueles pneus com água parada, alguém tem que ser responsabilizado. Enquanto o município diz que faz um esforço. Tem até uma lei municipal para entrar à força nas residências que estão fechadas e com água parada, negligenciando o problema da chikungunya e da dengue. Agora o poder público municipal mostra um absurdo daquele. Eu fico preocupado. Eu acho que nós temos que avançar, inclusive, na área da saúde. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Miak. Só para eu entender, o vereador aparece com uma camisa listrada e depois a rosa. A rosa é depois, né? Rosa é depois. A camisa listrada é antes, que estava numa situação complicada, inclusive esses pneus. Aí, pelo que eu entendi, Vossa Excelência falou que voltou com as fotos com a camisa azul, não, rosa, que houve a normalização. É isso? Em alguns pontos. Parte dela. Não, mas, por exemplo, a questão dos pneus foi resolvida. Não, só para... De quando são essas fotos, vereador Clodoaldo? Só? A listada é de janeiro e a rosa é agora de abril. Essa listrada é antes, lá em janeiro. E é que misturou. Misturaram na hora de a gente não sabe quando é antes e quando é depois. Aí que não era para estar. Então, da primeira vez para essa, algumas coisas melhoraram. Mas por exemplo, a questão da dengue, né? Eu quero só esclarecer. Acho que eu entendi isso. Entendeu? É isso? É isso mesmo. Na verdade, o que está pendente também é a questão essa parte da portaria do ecoponto. Lá tem a placa lá, Parque Olímpico. Olha lá. Continua dessa mesma forma. Isso aí é antigo e continua do mesmo jeito. Parte do banheiro, né, a parte da portaria e existe ainda muito material ainda que precisa ser retirado ainda. Então, na verdade, não está igual Vossa Excelência foi visitar na tarde de ontem, no dia de hoje, né? No dia de hoje. Não está muito longe disso ainda. Acho que caberia até uma nova visita, presidente, mais recente. Se Vossa Excelência quiser, a gente pode acompanhar junto e tentar minimizar esse problema, para que a população possa ter aquele local como um ecoponto realmente, né? Para que não faça o descarte. Essa foto já deu uma pequena limpada na área. Essa foto aí. Mas você pode ver que a gente pode parar, congela aí. Mas você pode ver que a foto que ainda continua o abandono da área, água empoçada, né?
Concluindo, vereador Entendeu? Clodoaldo, por favor. Então, presidente, que a gente traz nessa casa, como você também trouxe o assunto à tona, nós também a gente traz para tentar, em forma em conjunto, buscar uma solução para que a gente possa minimizar o problema daquele local. Parabéns, vereador Clodoaldo. Solicito ao vereador Caio Cunha que assuma a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia. Vereadora Karina Perillo está presente, vereador Antônio Lino está presente, vereador Taubaté, vereador Caio Cunha na primeira secretaria, vereador Carlos Evaristo, vereador Carlos Lukarewski está presente, vereador Cláudio Miak está presente, vereador Clodoaldo está presente, vereador Emerson Ronco está presente, vereador Francisco Bezerra não está presente. Iduígues Ferreira Martins está presente, vereador Jean Lopes está bem presente, vereador Juliano Joab está presente, vereador Marcos Furlan está presente, vereador Mauro Araújo na presidência, vereadora Odete Souza está presente, vereador Olímpio Tomiyama, vereador Pedro Recomura está presente, vereador Protássio Nogueira está presente, vereador Sadal Sakai está presente, vereador Roberto Valença, vereador Bibo, vereadora Vera Lúcia Nogueira, Rainha do Prado, está presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Senhor presidente, 17 vereadores estão presentes. 17 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao vereador Caio Cunha que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 48, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da legislação referente ao CMMA e FMMA, Conselho do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que conta com os pareceres pela normal tramitação de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento e Meio Ambiente. Coloco em discussão os senhores vereadores o projeto de lei 048/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a legislação referente ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que conta com os pareceres da Comissão de Justiça e Redação pela sua normal tramitação, bem como da Comissão de Finanças e Orçamento pela normal tramitação, bem como o parecer da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo. Direito e Meio Ambiente e Urbanismo pela sua normal tramitação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o projeto de lei 048/2016. Única discussão e votação do projeto de lei número 64/16, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação de contrato de repasse celebrado pela Caixa Econômica Federal para execução de ações que especifica, que consta com parecer pela normal tramitação pelas comissões permanentes dessa casa. Senhores vereadores, então, vou colocar em discussão o projeto de lei 064/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que aprova convênio entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, através de contrato de repasse, visando ações relativas a ações do Programa de Apoio de Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência. Em discussão com os pareceres das comissões pela sua normal tramitação. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, vereador Protássio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, creio, penso, imagino, está até conversando com o vereador Caio aí agora, que esse seja o projeto que, a esperança, que dará fim àquele debate que a gente fez, que nós fizemos várias vezes aqui, cobrança sobre a questão da rua que dá acesso à APAI. Porque já estou tendo aqui porque ele se trata de acessibilidade
para pessoas com Posso deficiência. esclarecer, Vossa Excelência? Ou seria bom, Isso daí dá- o vereador Juliano, porque Esse daí Vossa foi Excelência foi o relator do contrato de projeto. repasse. Esse é um contrato de repasse, muito rapidamente, que diz respeito à rota acessível. São 6 projetos executivos que vão ser contratados para a Prefeitura elaborar os projetos executivos de 6 rotas na cidade. Inclusive, foi comentado também pelo secretário de Transportes a respeito desse projeto. Essa questão que Vossa Excelência está comentando, ela é objeto de um projeto de lei decorrente de uma emenda da deputada Keicota. Então, ainda vai passar aqui. Vereador Protássio, até por questão de informação, até para não criar expectativas, Pois é. esse dinheiro que vem é para se fazer projetos. Entendeu? É fazer projetos. Depois que você fazer o projeto, você tem que correr atrás do dinheiro. Então, a calçada da paz, Não, vereador justamente, Protássio, senhor não sai presidente. mais nesse mandato, Senhor não. presidente, eu ia concluir com isso daí, mas a informação do vereador Juliano foi condizente, mas eu ia concluir que eu vi que era para conversar com o vereador Caio, que era para a construção de projetos. Só que eu ia dizer, tomara que a DAPAI estivesse inserido também neste projeto. Mas como o vereador Juliano, que foi o relator do projeto, já nos passou, ele não está inserido neste projeto aí que tem 270 e poucos mil de dinheiro da Caixa e mais 300 mil de contrapartida, se eu não me engano. Mais né? 27 mil de 10% de É, contrapartida. 10%, 27 mil de contrapartida, estivesse inserido o DAPAI. Mas, vereador Caio, eu acho que nós temos que continuar cobrando, apesar que o vereador Juliano nos deu a notícia boa, que está a caminho o projeto para a construção de uma acessibilidade menor na região do DAPAI. Então, vamos aguardar que isso ainda nos chegue de preferência nesse primeiro semestre, ou se não, no máximo, aí no início do segundo semestre, para nós vermos concluído esse problema. Porque senão vamos voltar aqui toda terça e quarta-feira a debater, batendo neste problema de uma melhor acessibilidade na região da APAI. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, senhores vereadores, ainda o projeto de lei 064. Presidente, Com a palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. é óbvio que todos nós iremos votar favorável, porque é um projeto para se elaborar, se ter o recurso para elaborar projetos de rota, projetos executivos, como o próprio Juliano mesmo colocou. Quer dizer, a partir desses projetos, que vai atrás dos recursos para executar a obra, e com os recursos vai se fazer a licitação para executar a obra. É óbvio que nós aqui estamos diante das câmaras, não poderemos vender ilusão para a população de que isso significa algo líquido e certo que a nossa cidade vai ser beneficiada. O projeto vai ser executado, ele vai adiante em busca de recursos para executar as obras do projeto. Mas lá eu quero aqui lamentar que, de fato, a situação da APAI continue na fila de espera para uma solução que eu compartilho de Vossa Excelência, que esse ano, lamentavelmente, não veremos uma solução. Muito obrigado. Senhores vereadores, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 064/2016. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Senhor presidente, conforme a informação até do vereador Juliano, mas no projeto ele não fala quais rotas serão essas, né? Nenhuma das 6 rotas, ele fala nas 6 rotas. E ele é bem explícito, né, aqui no relatório até da comissão, que ele trata-se de remoção de obstáculos, ampliação de calçadas, recuperação de revestimentos, rebaixamentos padronizados, detalhamento das medidas a serem executadas, como rampas de acessibilidade, drenagem e pavimentação, recolocação de postes, reforço de iluminação pública, adequação de sinalização, indicação dos locais de travessia de pedestres, implantação de sinalização semafórica e outros elementos pertinentes e definição de novos sentidos de circulação para compatibilizar o tráfego atual com a situação proposta. Então, então, vereador Juliano, aí que eu me pego mais ainda. Há anos que esta Câmara, que esta Casa debate e fala sobre esse problema
da acessibilidade aos necessitados na região da APAI. E nós vemos que, em 2016, chegando um projeto que trata diretamente de reparos para essas regiões da cidade, e dentro de 6 rotas, vereador Juliano, não está incluída justamente a rota que diz da região da APAI, que é o local de maior necessidade premente no nosso município. Isso é de deixar qualquer um, assim, vamos dizer, chateado. Não está contemplada, dentro dessas 6 rotas, a região da APAI, que essa Câmara, há anos, fala sobre esse assunto, pede que isso seja resolvido. Então, fica difícil até de se trabalhar nesse sentido. Então, vamos esperar aí que com essa emenda, né, da deputada da Keiko Ota, que o município, então, através desta emenda, faça essa acessibilidade há tantos anos pedida por essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bora. A única discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto de lei número 69/16, de autoria da vereadora Carina Pirillo, que dispõe sobre a criação de programa municipal visando a realização de censo de animais domésticos. Coloco. Peço a palavra, presidente. Vereador, é ela ou Vossa Excelência, vereadora Odete? É ela. Vereadora Carina, a senhora quer falar em questão de ordem? Ou vai aguardar a discussão para falar? Vou aguardar a discussão. Então, tá bom. Então, senhores vereadores, eu vou colocar, senhores vereadores, vereador Protássio, vereador Juliano, vereador Cláudio, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, vereador Juliano, que eu estou colocando em discussão o parecer pela rejeição. Então, o que nós estamos colocando não é o projeto, é o parecer pela rejeição ao projeto de lei 069, o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto 069/2016. Em discussão, o parecer pela rejeição. Com a palavra, a vereadora Carina Pirillo. Presidente, eu requeiro a retirada do projeto para estudo. Vereadora, Vossa Excelência tinha que ter pedido questão de ordem antes de eu colocar o parecer em discussão. Então, em questão de ordem, não é em discussão que tem que pedir em questão de ordem. Eu vou colocar, então, em discussão o requerimento verbal da vereadora Carina Pirillo, solicitando a retirada. Isso não precisaria ter vindo a plenário para a gente fazer isso, entendeu? A retirada do projeto de lei 069. Em discussão, o requerimento verbal da vereadora Carina Pirillo. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o requerimento para retirada do projeto 069. Com isso, está prejudicada esta votação. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, eu quero convidar, senhores vereadores, chamar a atenção dos senhores vereadores, nós teremos, na data de amanhã, a sessão do Parlamento Estudantil, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal, do Infanto, amanhã, e na sexta-feira, do Juvenil. Então, quinta e sexta-feira, as duas categorias estarão realizando. Seria importantíssimo que, pelo menos, os vereadores passassem por aqui, quinta, os jovens, e sexta, o infanto juvenil. Então, senhores vereadores, às 14 horas, nesta quinta e na sexta-feira, a Câmara estará realizando as sessões do Parlamento Estudantil. O vereador Cláudio Miak, hoje, brilhantemente, discutiu um dos projetos aqui da Câmara, diversos projetos de interesses para a cidade de Mogi das Cruzes serão discutidos pelos jovens da nossa cidade. Seria importante que os vereadores prestigiassem, entendeu, a apresentação dos jovens. Não havendo vereadores para falar em explicação pessoal, dou por encerrada esta sessão. A sessão está encerrada.